e a gente tem muita coisa para que a gente possa analisar. Eu queria começar falando sobre essa data do julgamento do Bolsonaro, marcado para o dia 25 de março, quer dizer, daqui a 10 dias praticamente, né? Hoje é dia 14, daqui a 10 dias, Bolsonaro justamente vai ser julgado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, essa marcação feita pelo Cristiano Zanin. Bom, o Josias de Souza apurou com pessoas próximas a Bolsonaro a preocupação em relação ao que deve acontecer nesse julgamento, né, Josias? E o que você descobriu? Falei de fato com uma pessoa que é muito, muito próxima mesmo do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, e tem conversado com ele sobre essa encrenca que corre no Supremo, e ele disse que os aliados do Bolsonaro estão receosos de que ele seja preso antes do Natal. Diz que a sentença já é conhecida, antes mesmo do julgamento, antes de começar o julgamento, todo mundo sabe o que vai acontecer, que ele chama de assodamento do Supremo, vai ser usado como argumento para futuros pedidos de anulação, mas que hoje essa pressa vai intensificar, segundo ele, a pressão para que o Bolsonaro libere ou lidere uma articulação para definir um outro candidato para representar o campo da direita em 2026. Ele, por hora, não se mostra acessível a essa ideia, né? Mas o que impressionou, Fabiola, ao Bolsonaro e aos seus aliados foi que, em poucas horas, 3 lances deixaram o Bolsonaro mais perto do julgamento e, em consequência, mais perto das grades, né? Na manhã de quinta-feira, o procurador-geral, Paulo Gonet, enviou ao Supremo uma manifestação refutando as alegações das defesas do Bolsonaro e de outros 7 acusados. No início da tarde, o relator, o Alexandre de Moraes, já havia liberado a denúncia para apreciação da primeira turma. E antes do início da noite, o presidente desse colegiado, o Cristiano Zanin, marcou o início do julgamento para 25 de março. Aí o Bolsonaro foi às redes, correu às redes sociais, disse: parece que o devido processo legal por aqui funciona na velocidade da luz. Esse foi o teor da postagem dele. A luz percorre 300 mil quilômetros por segundo. Há 120 anos, o Albert Einstein concluiu que nada no universo é mais veloz do que a luz. Mas o Bolsonaro, espantado com a rapidez do Alexandre de Moraes, a rapidez com que ele imprime a esse caso da maquinação golpista lá no Supremo, o Bolsonaro passou a suspeitar que o Alexandre de Moraes está desafiando a física. E, embora ele já esteja banido das urnas até 2030, ele insinuou nessa postagem que fez nas redes sociais que o objetivo é retirá-lo da sucessão de 2026. Isso é uma bobagem, porque ele já está fora da sucessão, né? Agora, as piores previsões do Bolsonaro, dos seus aliados, elas encontram algum amparo no histórico da primeira turma do Supremo. O prazo médio ali entre o recebimento de denúncias relacionadas ao 8 de janeiro e as condenações tem sido de 4 meses. E muito curiosa a forma como o Zanin marcou esse julgamento. Ele já previu, aparentemente está interessado em encerrar rapidamente, né? Ele programou 3 sessões. Não havia. A primeira turma costuma se reunir uma vez a cada 15 dias. E o Zanin programou logo 3 sessões de cambulhada, uma na manhã do dia 25 de março, outra no período da tarde e a terceira no dia seguinte, no dia 26, na manhã do dia 26. Então, antes do final do mês, devem estar sentados no banco dos réus o Bolsonaro e outros 7 personagens, os generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e o Braga Neto, o almirante Almir Garnier, o delator Mauro Cid, o deputado Alexandre Ramagem e o ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres. Até aqui, Fabiola, os companheiros de turma do Alexandre de Moraes, que são o Zanin, o Flávio Dino, a Carmen Lúcia e o Luiz Fux, eles têm avalizado por unanimidade decisões do Moraes nos casos que envolvem personagens dessa trama golpista, né? E se for mantido esse padrão, essa uniformidade reduz a margem de manobra dos advogados para apresentar defesa ou apresentar recursos, porque mesmo no Supremo há a possibilidade de 2 tipos de recurso. Agora, se as decisões forem unânimes,
isso fica mais, essa possibilidade fica mais limitada, fica mais circunscrita. Então, esse é o quadro que compõe aí os receios do Bolsonaro, e eles estão realmente convencidos de que o Supremo, a primeira turma, está agindo para enjaulá-lo ainda neste ano, Fabíola. Então o receio deles então é antes do Natal, foi o que eles falaram. Isso justamente por causa né, do encaminhamento jurídico mesmo, né, José? A gente vai ter daqui a pouquinho o Mairovich aqui, também vai poder nos falar sobre isso, porque agora a primeira turma faz o início do julgamento no dia 25, eles devem usar dia 25 e dia 26, né, segundo a agenda ali, né? Isso mesmo. E aí depois tem todo um trâmite, então eles acreditam que, de repente, o pedido de prisão possa vir ainda neste ano. Eles acham que a condenação vai ser nesse ano, eles estão imaginando que o Supremo correrá para condená-lo nesse ano, para não permitir que esse caso entre para 2026, né? E o trabalho do Procurador-Geral facilitou esse objetivo, né? Porque ele dividiu em núcleos, embora sejam mais de 30 os denunciados, ele dividiu em núcleos. Então, o Supremo está agilizando, por exemplo, esse pedaço da denúncia que envolve o Bolsonaro e outros 7 personagens, né? Então, eles estão tratando desses, os outros podem ficar um pouco mais para trás, podem ser julgados mais adiante, mas no núcleo que inclui o Bolsonaro, eles já estão correndo. E, no ano passado, o próprio presidente do Supremo, o Luiz Roberto Barroso, cujo mandato na presidência do Supremo se encerra agora em setembro, ele tinha previsto, ele tinha antevisto que esse julgamento poderia ocorrer antes do término da presidência dele, que, como disse, ocorrerá em setembro. Então, ali por setembro, outubro, não é negligenciável a hipótese de que esse julgamento ocorra. Então, é com esses dados que todos estão trabalhando, e a pressa do Alexandre Moraes mostra que, de fato, ele não está para brincadeira, ele quer dar um ponto final nesse julgamento o quanto antes, Fabiola. Thales, só lembrando até quem faz parte da primeira turma, né, quem vai fazer esse julgamento. A gente tem aí o relator, Alexandre de Moraes, o próprio Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino. Essa é a turma, esse é o time que vai julgar Bolsonaro dia 25 de março, daqui a 11 dias, então o início do julgamento de Bolsonaro.